Olá, pessoal. Hoje estava lendo o Face, estava lendo uma série de coisas na internet e percebi que eu li em menos de 2 minutos, acho que umas 8 vezes a palavra fascista. É isso, é fascista, aquilo é fascismo, você não é fascismo. E eu fiquei, poxa vida, mas será que todo mundo sabe o que é isso? Resolvi então fazer um pequeno texto, montar um texto e falei, vamos pensar. Vamos pensar, vamos mexer na cabeça, vamos tentar é, cavocar um pouco o nosso cérebro, né? E ver se a gente está falando bobagem ou não, se a gente está entendendo o que estava falando ou não. Então vamos lá. O que significa falar que alguém é fascista ou fatista? Né? A palavra fascismo vem do italiano fatio, que significa feixe. Na Roma antiga, fátio, também conhecida como fatio litório, era um machado revestido por varas de madeira. Ele geralmente era carregado pelos litores, guarda-costas dos magistrados que detinham o poder. Fátio podia ser usado para punição corporal e também era um símbolo de autoridade e união. Um único bastão é facilmente quebrável, enquanto o feixe é difícil de destruir. Né? No século XX, o político italiano Benedetto Mussolini se apossou deste símbolo para seu novo partido. Em 1914, ele fundou um grupo, Faccio di Azione Rivoluzionaria. Mais tarde, em 1922, surgiria o conhecido Partido Nacional Fascista. Mussolini prometia, com o fascismo, trazer de volta os tempos áureos do antigo Império Romano. Total loucura, né, gente? O regime de Mussolini começou oficialmente em 1922, quando ele assumiu o cargo de primeiro-ministro da Itália, e foi um sistema político nacionalista, imperialista, antiliberal e antidemocrático. Né? Ele implantou um governo totalitário que privilegiou conceitos de nação e raça sobre os valores individuais. O fascismo italiano, quando acabou em 1943, quando os países aliados, quase acabou em 1943, quando os países aliados invadiram a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os nazistas ainda deram uma segunda chance ao ditador. Os alemães reocuparam a Itália, resgataram o Mussolini e o levaram para o norte do país, onde ele tentou restituir o seu governo. No fim de 1945, os aliados tomaram o norte e Mussolini foi capturado, fuzilado, enforcado por guerrilheiros da resistência italiana. Seu corpo foi exposto em praça pública como exemplo. Né? Com a derrota da Itália e das forças do eixo, fascista virou um termo pejorativo, ou seja, ruim. É quase que uma ofensa, né, para alguns. Mas o que exatamente foi o fascismo? Nem os maiores estudiosos sabem definir com precisão. Cada um fala uma coisa, né? Algumas das principais características atribuídas ao fascismo italiano, como nacionalismo, corporativismo, racismo, não estão presentes em todos os regimes ditos fascistas. E Mussolini gerou um ódio muito grande, mas também um amor profundo em muitas pessoas. Né? Lembro o meu avô, Guido Caraccioli, que quando falava de Mussolini, seus olhos brilhavam de amor. Para mim isso sempre foi um tanto abominável, muito estranho. Como é que ele podia falar das coisas terríveis que faziam no exército italiano, né? Com tanto amor? Mas era meu nono. George Orwell, em O que é o fascismo, o que é fascismo, afirmou que as definições populares do termo vão de democracia pura a demonismo puro. Isso se deve principalmente ao fato do fascismo não possuir um arcabouço teórico forte e ter sido determinado na prática por atitudes de Mussolini. Mussolini falou: não temos uma doutrina pronta, nossa doutrina é ação. O nazismo, mais próximo do fascismo, teve no livro Minha Luta, escrito em 1925 por Adolf Hitler, era o seu manual de instruções.
Mas as regras do regime Mussolini foram basicamente definidas na hora, no calor do momento. O sujeito descia a rampa, se é que existia uma rampa na época, chegava lá e despejava o que vinha pela mente dele e pelas necessidades em função do que lhe falavam ou do que ele via. Né? Não existia um preparo, né? Pelo menos teoricamente, não. Há quem considere que o regime de Franco na Espanha ou de Salazar em Portugal também tenha sido fascistas. Talvez dessa indefinição surja a generalização. Hoje a palavra virou sinônimo de extrema-direita, mas é usado até para se referir ao totalitarismo e autoritarismo. O fascismo é uma forma radical de expressão do espectro político da direita conservadora. No entanto, é importante dizer que nem toda a política praticada pela direita conservadora é extremista como o fascismo, tá? Não dá para jogar tudo no mesmo saco, tá? Existem similaridades, mas não é a mesma coisa. Essa ideia também vale para o espectro político da esquerda, uma vez que nem toda a política praticada por ela, pela esquerda, é radicalizada como o que foi visto pelo stalinismo, o regime totalitário liderado por Joseph Stalin em 1925 a 53 na União Soviética. Pois bem, de toda forma, o fascismo, enquanto movimento político e social, possui uma retórica populista que explora assuntos como corrupção endêmica da nação, crises na economia ou declínio dos valores tradicionais e morais da sociedade. Além disso, defende que mudanças radicais no Estado, né, atual das coisas. Então, defende mudanças radicais no estado atual das coisas. Né? Isso lembra alguma coisa que nós estamos vendo. Né? Uma vez que ocupa espaço de poder, o fascismo transforma-se em um regime extremamente autoritário, baseado na exclusão social, portanto hierárquico e bastante elitista. O termo fascismo pode ser usado como para referir-se ao fascismo surgido na Itália, liderado por Benedetto Mussolini. Esse é o real fascismo. Né? A expressão externa do fascismo, sob a ideologia nazista, aos regimes que surgiram durante o período da Primeira Guerra Mundial e a Segunda, inspirados ideologicamente no fascismo italiano, como foram, já falei, né, dos casos do salazarismo em Portugal, do franquismo na Espanha, de movimentos na Croácia. Né? Então, o fascismo clássico, aquele Mussolini, possuía algumas características peculiares, que é implantação de um sistema unipartidário e monopartidário, culto ao chefe líder como forma de colocá-lo como uma única pessoa capaz de guiar a nação ao seu destino. É o que aqui no Brasil a gente chama de mito, né? Desprezo pelos valores liberais, nos quais estão inclusas liberdades individuais e a democracia representativa. Desprezo por valores coletivos como socialismo, comunismo e anarquismo. Desejo de expansão imperialista, baseada na ideia do domínio de povos mais fracos. Perseguição contra aqueles que eram vistos como inimigos do povo. Uso da retórica contra os métodos políticos tradicionais, afirmando que estes eram incapazes de combater as crises e de levar a nação à prosperidade. Exaltação dos valores tradicionais em detrimento de valores considerados modernos. Mobilização das massas, controle total do Estado fascista sobre assuntos relacionados à economia, à política, à educação e à cultura. Né? O culto à personalidade de Mussolini tornou-se uma das principais características do fascismo italiano. Eu lembro do meu avô, do Guido Caraccioli, e ele falava às vezes de Mussolini, meu Deus, como se ele fosse um ser divino, como se ele fosse alguém fantástico. Né? Vai entender o que o meu avô passou para pensar assim, né? Bom, mas o tempo passou e tudo, e de repente surge ou vem surgindo e aparece, e a gente está sentindo o neofascismo, que tem basicamente como característica o chauvinismo,
ou que seja o patriotismo exagerado, que muitas vezes assume posturas violentas e xenófobas. Desprezo pela democracia liberal, o ódio da democracia liberal, medidas antipovo, né? E assim, podemos olhar a situação do Brasil atual, 2020, e temos condição de refletir se estamos ou não em algo parecido com o fascismo. Será? Decida você mesmo. Não seja vaquinha de presépio, né? Ou boi de piranha, como eu sempre falo. Não deixa a massa te levar. Não deixa o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e tantos outros te levarem, né? Não deixa a fala bonita, né? Não deixe, quando você achar que tem um mito, para e pensa, poxa, mito. Mito não é uma coisa boa nesse sentido político, né? Tá? Então pensa, pessoal, pensa, tá? Pensa e, se puder, entra, né? Veja lá meu nome, Oswaldo Campos Júnior, entra no YouTube, entra na minha página e procura lá e escreva um monte, fala a favor, contra, dê suas opiniões, dê os seus depoimentos. Acho que todo mundo que pelo menos é descendente de italiano deve ter um Guido, uma Dina na família, né? E certamente já ouviu esses velhos italianos, né, adoradores de Mussolini. O que será que fizeram com eles? Por que será que eles fizeram isso? Você concorda com isso? Não sei. Pensamento é seu. Mexa na sua cabeça e decida. Até outra ideia, até outro texto. Beijinhos.